Bom dia, pessoal. Bom dia, senhores prefeitos, senhores presidentes da Câmara, controladores internos, secretários. Bom dia, usuários também, né? Provavelmente deve ter os usuários do sistema do Tribunal de Contas. Meu nome é Pedro Benigno, como fui apresentado, sou assessor técnico da Diretoria de Controle Externo e também sou gestor de um dos sistemas que vai ser apresentado agora, né? A apresentação se dará com a finalidade de apresentar a plataforma Remessa TCE-PE, que, como a Adriana comentou brevemente, né, é composta hoje por três sistemas. Temos o contratações e obras, certo? Receitas e despesas e formulários. Eu vim traçar uma ideia geral e algumas observações, comentários de cada um deles para que os senhores possam entender melhor como eles eles atuam, né? Como atuar perante eles. Então, vamos começar com contratações e obras, que foi o primeiro a ser implantado, certo? Ele foi implantado em 1º de julho de 2024, regulamentado pela Resolução 231/2024, tá certo? Que lá traz as regras de responsabilidade, traz as regras de prazo de alimentação, traz as regras de perfis de usuários, né? O gerenciador do sistema, como a Adriana bem comentou, né? Então traz quais perfis o gerenciador do sistema pode aplicar para cada usuário. Traz também regras afeitas à penalização, né? Caso os compromissos que a UJ tem, a unidade jurisdicionada tem perante o Tribunal de Contas quanto ao sistema não venham a ser cumpridos, né? E o sistema Contratações e Obras, né, dentro dessa plataforma, ele veio para coletar dados de processo de contratação, instrumentos jurídicos e execução de obras e serviços de engenharia. Mas o que são processos de contratação, né? Processo de contratação e instrumentos jurídicos, principalmente, tem um conceito mais amplo, né? O processo de contratação aqui não é tão somente aquele processo licitatório da 14133, né, da Lei de Licitação, mas também abrange outros processos que visam a contratação, por exemplo, de entidades do terceiro setor, né? Então, a gente tem os processos da 14133, tanto com o certame, né, competitivo, então, com concorrência, pregão, o leilão, concurso. Temos também os processos de contratação direta, né? Então, a gente tem as dispensas e elegibilidades. Aqui também não só é feito aos órgãos de entidades públicas que não são estatais, mas também aqueles que são estatais, então empresas e sociedades de economia mista, né, que se regulamentam pela 3.303. Então, esses processos de contratação também das estatais devem ser alimentados no sistema, tá certo? Os processos de seleção pública e chamamento público das entidades do terceiro setor, então, organização social, a organização da sociedade civil, todos esses processos de contratação, né, de seleção de entidades também devem ser alimentados no sistema. Então, são dados gerais sobre o processo da contratação. Então, aqui a gente tem o número do processo, o número da modalidade, então, modalidade aqui, concorrência, pregão, enfim. Os licitantes, né? Os itens que estão sendo licitados, no caso, né? Quem também o orçamento estimativo, né? O orçamento, o valor homologado, né? Ao final do certame, caso seja competitivo. Então, todos esses dados, os documentos também que compõem o processo de contratação, então, todos esses dados, eles devem ser alimentados no sistema. De igual forma, instrumento jurídico também. Aqui é um conceito amplo, é mais aberto do que tão somente o contrato, né? A gente tinha um módulo chamado LICOM anteriormente, né? Que participava do sistema SAGRES, né? Como a Adriana falou. E foi substituído justamente pelo Remessa Contratações e Obras. Lá no LICOM, para a nova gestão, que na verdade quem foi reeleito, né? Então já conhecia o LICOM anteriormente, né? No LICOM a gente tratava tão somente sobre contratos e outros tipos de instrumentos jurídicos muito particulares, né? Como ata de registro de preço, alguns com entidade do terceiro setor
especificamente organizações da sociedade civil, mas aqui não, aqui é um conceito amplo. Então, aqui a gente está falando de qualquer tipo de acordo que a unidade jurisdicionada, então a prefeitura, a Câmara, a estatal, venha firmar com outra parte, uma pessoa física, uma pessoa jurídica, a pessoa jurídica de direito privado, direito público. Então, qualquer tipo de acordo que estabeleça obrigações e direito entre a UJ, a unidade jurisdicionada, e outra parte, deve ser alimentado o sistema, tá certo? Então, temos os contratos, que a gente já conhece comumente, temos os contratos de concessão de serviço público, de contratos de convênios, acordos de cooperação técnica, PPP também, termos de doação. Então, todos esses contratos, todos esses instrumentos jurídicos, devem ser alimentados no sistema. Tem tão somente uma dispensa de alimentação que a gente traz na regulamentação do Contratos e Obras, que é a Resolução 231/2024, que é tão somente para aquelas contratações aqui a gente abarca tanto o processo de contratação como o instrumento jurídico, que são fundamentadas nas dispensas de valor, tanto da 1433 quanto da Lei das Estatais. Na 1433, salvo engano, é o artigo 75, incisos 1 e 2, e da Lei das Estatais, artigo 29, inciso 1 e 2, incisos 1 e 2 também. Então, essas contratações que foram arrimadas, né, fundamentadas a partir desses dispositivos legais, eles estão dispensadas de alimentação no sistema. Pode alimentar os dados, né? Com boa prática? Pode, mas não é obrigatório, certo? É uma boa prática, mas não é obrigatório. E aqui eu deixo essa ressalva, por quê? Porque há alguma confusão desde que a gente plantou, justamente quanto ao valor, né? Como se tratam de dispensas por valor, às vezes há confusão entre qualquer contratação, ainda que não seja fundamentada nesses dispositivos legais, elas que tenham um valor abaixo do que é limitado pela 1433 ou a lei das estatais, qualquer contratação abaixo desse valor não deve ser alimentada no sistema? Não, não é isso, tá certo? Então, é qualquer contratação que seja fundamentada num desses incisos, num desses dispositivos legais, tá certo? Cabe essa ressalva. E, por fim, também, assim, por fim não, né? Começando agora. Mas os dados referentes à execução de obras e serviços de engenharia. O que a gente quer aqui? A gente vai alimentar o sistema quando o instrumento jurídico, né, no caso de uma execução indireta, né, execução indireta, quando a administração pública está contratando uma empreiteira, uma empresa para realizar a obra ou serviço de engenharia. Então, quando se tratar de uma execução indireta ou ainda mesmo uma execução direta, quando a própria administração pública ela que vai realizar a obra e serviço de engenharia, tanto nos dados, tanto a execução direta quanto a execução indireta, os dados referentes a essa obra e serviço de engenharia devem ser alimentados no sistema. E aqui são dados gerais, então dados quanto ao início da obra, a ordem de serviço que deflagrou a obra, a natureza da obra, né, a localização, se é vinculado a algum convênio, né, que possa repassar recursos justamente para proceder com a realização, né, a execução dessa obra de serviço de engenharia, como também a execução mensal, física e financeira dessa obra de serviço de engenharia. Então, mensalmente, a unidade jurisdicionada ela deve alimentar o sistema indicando quanto foi medido, quanto foi pago naquele mês, as fotos, né, quanto à evolução da obra ou serviço de engenharia que está sendo realizada, né, ou diretamente ou indiretamente, as notas de empenho que estão sendo registradas, né, em face da execução dessa obra ou serviço de engenharia. Então, todos esses dados eles devem ser alimentados no sistema, tá certo? Mas quem são os responsáveis pelo envio dos dados? E aqui a gente tem 4 figuras. No slide só tem 3, mais uma, a Adriana já falou um pouquinho, que é o gerenciador master. Então, temos 4 figuras. Temos a unidade jurisdicionada do Tribunal de Contas, temos o representante legal, temos o gerenciador master, falado por Adriana,
e temos o gerenciador do sistema remessa CCEPE, contratações e obras, tá certo? Então, unidade jurisdicionada é aquele órgão ou entidade pública que anualmente deve prestar contas, formalizar uma prestação de contas, ou seja, encaminhar uma relação de documentos que o tribunal exige, né, para o tribunal, que serve como base de dados para a gente poder fiscalizar a gestão pública, mas também serve como medida de transparência para a sociedade, tá certo? Então, esses órgãos e entidades públicas, eles devem, sim, alimentar o sistema, todos eles, tá certo? Então, tem os representantes legal, que aí vai ser responsável pela veracidade, integridade, tempestividade no envio dos dados. Temos o gerenciador master, que vai ser indicado pelo representante legal para cadastrar, como a Adriana comentou aqui, cadastrar o gerenciador dos sistemas, e aqui a gente faz alusão ao gerenciador do sistema do remessa CCEPE, contratações e obras, que esse gerenciador do sistema ele vai ser responsável por manejar o sistema, né? Então, designar usuários, cadastrar e excluir usuários, designar os perfis dos usuários, e aqui para alimentação tão somente de processo de contratação, alimentação dos dados de instrumento jurídico, de obras, perfil tão somente de consulta, que vale muito para o controle interno, gerenciar a alimentação como um todo, e também uma atribuição que eu vou falar mais à frente, que é muito importante, que é o envio da remessa mensal, certo? Que certifica o que foi alimentado no sistema. Então, recapitulando, temos 4 figuras aqui. Temos a unidade jurisdicionada, toda ela deve alimentar o sistema, é obrigada a alimentar o sistema, certo? Temos a figura do representante legal dessa unidade jurisdicionada, então, o prefeito, o presidente da Câmara Legislativa, né, que ele é responsável pelos dados que estão sendo alimentados no remessa CCEPE. Temos também o gerenciador master, que vai ser designado pelo representante legal e que no sistema cadastro de unidades jurisdicionadas vai fazer a designação do gerenciador do sistema contratações e obras, né? E temos o próprio gerenciador do sistema, que ele vai fazer o manejo, o gerenciamento daquilo que se afeiçoa ao contratações e obras. Então, usuários, os perfis que esses usuários vão ter, se a alimentação está sendo tempestiva, se está sendo adequada, né, quanto à completude. Ele vai também ter a atribuição de enviar as remessas mensais que eu vou falar agora. Então, o contratações e obras, como estava bem falando, tem 2 obrigações principais, né? Que é a alimentação do sistema e o envio dessa remessa mensal, que é a atribuição desse gerenciador do sistema, tá certo? Do contratações e obras. A alimentação do sistema aqui manifestamente alimentar o sistema, né? Os dados do processo de contratação, do instrumento jurídico, inserir esses dados dentro do sistema, que não se confunde, e aqui eu gosto de fazer parece questões distintas, mas há muita confusão, e eu como gestor, a gente teve muito chamado de dúvida, né? Muitas dúvidas dos usuários quanto a essas obrigações, apesar de parecer distintas, né? Porque entendia-se que a alimentação do sistema já era o envio da remessa mensal, que não é. Então, por isso que eu gosto de frisar, apesar de, assim, na apresentação parecer um pouco mais óbvio, mas talvez na prática acabe se confundindo uma com a outra. Então, temos a obrigação de alimentar o sistema, ou seja, inserir os dados no sistema, os documentos, então os dados daquele processo de contratação, os dados daquele instrumento jurídico, os dados da execução mensal da obra ou do serviço de engenharia. E temos a segunda obrigação, que também é tão importante quanto, que é a atribuição do gerenciador do sistema de certificar que tudo que está sendo alimentado no sistema está ok. E como é que ele faz isso? Ele faz isso através de uma remessa, que é um documento, certo? Que é alimentado pelo próprio sistema a partir do que é inserido, os dados inseridos pelos usuários, tá certo? Pela unidade jurisdicionada, e que já vai elaborando esse documento para que o gerenciador ele possa dar uma olhada, verificar, eita, tá tudo certo aqui, eita,
Será que precisa de alguma atualização? Eita, não foi cadastrado o processo de contratação, então vamos cadastrar, porque não está aqui no relatório, né? Então, isso serve como instrumento de controle do gerenciador e do controle interno também, e estando tudo ok, o gerenciador tão somente aperta um botão que é enviar remessa, indicando que os dados que foram alimentados no sistema estão conforme a realidade fática da unidade direcionada. E aqui também como um instrumento, uma ferramenta que pode auxiliar, né? A gente criou como forma de auxiliar o gerenciador e também o controle interno, foi a figura dos alertas, né? Então, temos implantado alguns alertas, atualmente existem 2, né, para o remessa contratações e obras. Um é feito a processo de contratação que a gente verificou, né, através um robozinho do Tribunal de Contas verificou, analisando diários oficiais, diário da MUP, PNCP, a publicação de algum aviso de licitação ou de publicação de autorização para a contratação direta. E esse processo de contratação não foi, esses dados iniciais do processo de contratação, no caso, com o certame, ou os dados do processo de contratação direta, né, dispensa, elegibilidade, não foram cadastrados no sistema. Então, o próprio sistema ele envia um alerta que fica condicionado, registrado, vinculado àquela remessa da competência atual, para que seja resolvido pela UJ, né, pela unidade direcionada, para que ela venha cadastrar, e depois que cadastrar, ela associa o alerta a esse processo de contratação, e aí o alerta é inativado, e aí temos os dados, né? Então isso foi uma forma de auxiliar. O outro alerta também é quanto à verificação pelo sistema de que existe obra a ser cadastrada, uma obra ou um serviço de engenharia cujo instrumento jurídico, né, quando você cadastra um instrumento jurídico cuja natureza é obra ou serviço de engenharia, no sistema, você tem que fazer a alimentação da execução dessa obra de serviço de engenharia. Então, por esquecimento, às vezes, em áreas específicas, né? E por esquecimento, às vezes, não é cadastrado os dados da obra, né? Então, esse alerta veio também para auxiliar o usuário, a unidade direcionada eita, o sistema verificou que existe um instrumento jurídico de natureza obra e serviço de engenharia, ele já está vigente por algum tempo e não tem nenhuma obra cadastrada. Então, emite-se um alerta que é vinculado também à remessa referente à competência atual, né? Aquela competência que foi verificado o alerta, para justamente ser corrigida essa situação, ou pelo cadastro dos dados, caso tenha sido esquecido, ou por uma justificativa, porque, por exemplo, numa hipótese, a obra ou serviço de engenharia não tenha sido iniciado ainda, né? Então, você alimenta a justificativa para justamente ficar no histórico daquele instrumento jurídico, tá certo? E aqui a gente eu trouxe essa observação quanto aos alertas, porque são alertas que impedem, né, esses que estão vinculados à remessa, são alertas que impedem o envio da remessa. E também que, para além de impede o envio da remessa, porque são necessários para a alimentação do sistema adequada, tá certo? Mas também serve como controle para o gerenciador do sistema e para o controle interno também. Então, temos essas 2 obrigações, a alimentação dos dados, que é feita pelos usuários do sistema, o gerenciador também pode alimentar os dados, certo? E temos a segunda obrigação, que é tão importante quanto, que é o envio da remessa mensal, certo? O prazo para o envio da remessa, ele recai até o último dia útil do mês subsequente ao daquela competência. Falei muita coisa aqui, né? Não entendeu? Às vezes fica confuso para entender, mas vamos entender assim. Hoje a gente está em março, certo? A gente está no prazo para enviar a remessa de fevereiro. Por quê? Porque a remessa de fevereiro tem até o último dia útil de março para ser enviada. Então, o gerenciador do sistema ele tem até um mês, né, para verificar os dados, para verificar se tem alguma autorização a ser feita, se tem inserção de dados a ser feita, se tem que ser corrigido algum dado que foi alimentado equivocadamente, para também resolver os alertas que estão vinculados àquela remessa, para poder verificar se está tudo certo, se não tiver, corrigir,
e justamente fazer o envio da remessa, né, através daquele botãozinho, certificando a situação regulada ao J perante os dados do sistema, tá certo? Outra observação que cabe ser feita aqui. Temos uma prefeitura, uma Câmara que não realizou nenhum processo de contratação, não realizou não tem nenhum instrumento jurídico vinculado a ela, também não está realizando obra, serviço de engenharia naquela competência, então não tem nada a ser alimentado. Ainda assim, aquela unidade jurisdicionada precisa enviar remessa? Sim. A remessa mensal ela deve ser realizada ainda que não tenha nada a ser alimentado no sistema, ainda que não haja nada a ser atualizado no sistema, tá certo? Então, mensalmente deve ser enviada a remessa, que no caso de não existir nenhum dado vinculado à unidade jurisdicionada, vai vir em branco, ou caso já naquele mês especificamente não tenha nenhuma atualização quanto ao processo de contratação que já está cadastrado, o instrumento jurídico que já está cadastrado, mas que não houve atualização, então ela vai vir preenchida com os dados da remessa anterior. Mas ainda assim, não havendo atualização ou exceção de dados, naquela competência ainda assim deve ser enviada a remessa identificando tal situação. Tá certo, pessoal? A plataforma de envio, como é que funciona a alimentação do sistema? E aqui segue duas metodologias, né, que não são excludentes entre si. Temos a plataforma Remessa TCE-PE, então a parte que está disponível no site do Tribunal de Contas, né, vai ter QR Code para a plataforma, vai ter QR Code para a resolução, para outros documentos, né, referentes ao sistema ao final da apresentação, que inclusive a apresentação vai estar disponível em link na descrição desse vídeo no YouTube, tá certo, pessoal? Então, voltando, a gente pode alimentar, a unidade jurisdicionada pode alimentar os dados pelo site da plataforma, então ela entra, o usuário loga, né, na plataforma e vai alimentando conforme o comum, né, o habitual. Também temos uma segunda opção, que é justamente essa API Web Service. Mas o que é API Web Service? Né? É um nome bem complicadinho. É uma aplicação, é tipo como se fosse uma aplicação, um app sei lá, um app do celular, um app que a unidade jurisdicionada, a prefeitura, a presidente da Câmara, a unidade jurisdicionada vai desenvolver justamente para enviar os dados do sistema dela para o nosso sistema automaticamente. Então, aqui não vai ter um humano manualmente cadastrando esses dados no sistema, né, na plataforma. Quem vai enviar é o próprio computador, o próprio sistema da prefeitura, da Câmara, de alguma estatal, municipal. O próprio sistema dela vai enviar para a gente, né? Então, o Tribunal de Contas já desenvolveu o Remessa Contratações e Obras já com essa API Web Service de recebimento de dados, certo? Essa aplicaçãozinha de recebimento de dados. Então, a unidade jurisdicionada, ela querendo, é uma ação discricionária da unidade, né? Ela querendo, ela pode desenvolver também, ela própria, ou contratar uma empresa para desenvolver essa aplicação para envio dos dados. E aí, quando elas se conectam, o envio vai ser automatizado, certo? Eu falei que não são excludentes, por quê? Porque pode ser que a prefeitura ou a Câmara não queira alimentar, ou pelo menos dentro do cronograma dela de criação, desenvolvimento da API, não queira fazer isso para toda a gama de dados que devem ser alimentados no sistema. Então, ela pode fazer parcialmente, né? E os outros dados que não estão sendo alimentados manualmente. Então, uma não exclui a outra, uma metodologia não exclui a outra, tá certo? Elas são complementares. E aqui cabe um comentário importante. Vamos dizer que a unidade jurisdicionada, ela criou, né? Ela desenvolveu essa API para integrar o sistema dela com o nosso, e de forma integral. Todos os dados estão sendo alimentados automaticamente. Não preciso fazer mais nada, eu como unidade jurisdicionada? Não.
o envio da remessa ainda deve ser realizado manualmente pelo gerenciador do sistema, tá certo? Então, ainda que seja criada, desenvolvida essa aplicação, né, de integração entre os sistemas, perdão, ainda assim o gerenciador do sistema deve manualmente entrar na plataforma e enviar, verificar, certificar que está tudo corretinho para enviar a remessa. Tá certo, pessoal? E aqui eu queria trazer só mais um comentário quanto a contratações e obras, que é justamente quanto à prestação de contas, né? As unidades jurisdicionadas, né, que são obrigadas ao tribunal a alimentar, perdão, o sistema, né, contratações e obras, elas devem também prestar contas, né, anualmente, né, para o Tribunal de Contas. E dentre os documentos que estão na relação, né, que deve ser encaminhada para o tribunal, estão 3 mapas, né, que são relatórios do que aconteceu naquele exercício referente à prestação de contas. Então, a gente está agora com prazo para finalizar a entrega da prestação de contas de 2024. E na relação tem os mapas de processo de contratação, mapas de instrumento jurídico e mapa de obras de serviço de engenharia. Os 3 mapas eles devem ser extraídos diretamente do remessa TCE-PE Contratações e Obras, que, como falei, vai ser um relatório do que aconteceu referente a cada uma dos instrumentos dessa natureza, né? Então, o processo de contratação vão ver o relatório referente aos processos de contratação que estavam vigentes, que foram deflagrados, que foram concluídos em 2024, e assim o mesmo padrão para os demais mapas, né? Instrumento jurídico e obras de serviço de engenharia. E finalizando aqui a parte de contratações e obras, eu trouxe esses QR Codes, que aí pode tirar print, também a apresentação vai estar, como eu falei, na descrição do vídeo, né? Então, são os QR Codes justamente que dão acesso para a documentação do sistema. Então, a gente tem a página do remessa TCE-PE, que tem esse QR Code e tem todas essas informações, resolução, manual do sistema, manual de integração, outros documentos também que são afeitos ao sistema, que eu entendi que não cabia aqui, porque eles são muito operacionais, tá certo? E que também serve, a página do remessa TCE-PE também serve para o Receitas e Despesas, é a mesma página, só que as abas, uma é específica para contratação e outra específica para Receitas e Despesas, tá certo? A página do remessa também, caso vocês percam o QR Code, pode ser acessada através da aba do menuzinho Gestores, remessa TCE-PE, dentro do site TCE-PE, ou de forma ainda mais fácil, vocês podem colocar no Google, remessa TCE-PE. O primeiro link, salvo engano, já direciona para a página do sistema, do nosso sistema, tá certo, pessoal? Tem o QR Code também da resolução, do manual do sistema, e aqui vale a pena enfatizar que é muito importante compartilhar o manual do sistema com os usuários e gerenciadores do remessa TCE-PE, que serão designados para tanto, porque ele está bem completo quanto à alimentação, né, do sistema, e também tem um capítulo que a gente fez com muito cuidado, que é o capítulo, salvo engano, 10, que trata sobre as perguntas frequentes. A gente criou esse capítulo a partir de chamadas de usuário com solicitação de esclarecimento. Então, a gente compilou essas perguntas que foram realizadas de forma frequente ou ainda que a gente entendeu relevante e compilou tudo isso nesse último capítulo do sistema, tá certo, pessoal? O manual de integração, que é justamente para desenvolvimento daquela API, aquela aplicação de integração, tá certo? Então, se a unidade queira desenvolver ela mesma ou contratar uma empresa para tanto, esse manual tem as instruções certinhas de como fazer o desenvolvimento da aplicação. Tem também o da capacitação, que a gente fez em parceria com a Escola de Contas do Tribunal de Contas, e o ambiente de treinamento, que é de muita valia para os usuários testarem, treinarem a partir do que eles estão aprendendo do manual do sistema, e grande parte é isso. Perdão. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Receitas e Despesas.
e, posteriormente, sobre o formulário, tá certo, pessoal? O Receita de Despesas, como a Adriana falou, ele tem a finalidade de coletar dados afeitos à execução orçamentária e financeira das unidades jurisdicionadas, certo? Antigamente, a gente utilizava os módulos EOF, EOFI e EOFIS do módulo do sistema Sagres, que a Adriana comentou, que hoje a gente tem o Sagres pessoal tão somente e o Sagres Recon, certo? Atualmente, não existe mais nenhum módulo que trate para 2025, que trate da coleta de dados afeitos à execução orçamentária e financeira, porque a gente tem a intenção de implantar ainda até o final de março, né, desse ano, o Receita e Despesas, que vai coletar tais dados, certo? Ele é regulamentado pela Resolução 263 de 2024, e tendo em vista que a gente só conseguiu, né, só vai conseguir implantar o sistema agora no final de março, né? As remessas de janeiro, fevereiro e março, elas devem ser entregues até 30 de abril, que é o último dia útil de abril, certo? Aqui vai o mesmo padrão do remessa, contratações e obras, mas daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre o prazo de alimentação, tá certo? Então, contextualizando, recapitulando, remessa, receita e despesas serve para a coleta de dados afeitos à execução orçamentária e financeira da unidade jurisdicionada. Deve ser implantado, a pretensão é que seja implantado até final de março de 2025, ou seja, até o final desse mês, e as remessas iniciais de janeiro, fevereiro e de março também, né, tem o prazo até o final de abril, ou seja, até o último dia útil de abril, para serem enviadas para o tribunal, tá certo? Aqui a gente vai tratar um pouquinho dos responsáveis pelo envio dos dados. É importante mencionar que o Receita de Despesas, como bem falei, ele surge a partir de 3 módulos, né? Ele substitui, na verdade, 3 módulos, que era o EOF, que era utilizado pelo SAGS para coletar dados de execução orçamentária e financeira dos municípios, exceto Recife, o EOFIR, que era para coletar os dados de Recife, e o EOFIS, que era para coletar os dados do Estado, certo? Então, a gente substituiu todos esses módulos pelo Receita de Despesa, e o Receita de Despesa tem observações, regras específicas se alinhando ao que antes era indicado nesses 3 módulos. Então, a gente tem uma diferenciação quanto ao município de Recife, as unidades de Recife e as unidades dos demais municípios, tá certo? Que aí eu vou tratar um pouquinho agora e posteriormente. Então, quem são os responsáveis pelo envio? Todas as unidades jurisdicionadas devem enviar os dados para o Tribunal de Contas. E aqui a gente entende unidade jurisdicionada aquele órgão ou entidade pública que venha a prestar contas anualmente para o tribunal, tá certo? E aqui, fazendo já essa diferenciação, os municípios de Pernambuco, exceto Recife, o representante legal desses municípios, eles são responsáveis pelo envio dos dados. E também aqui a gente tem a figura de gerenciador do sistema, que tem a função, né, de controlar, gerenciar os dados que estão sendo alimentados no âmbito do Receitas e Despesas. Para além disso também, que é uma diferenciação do que existia no módulo EOF, né, que é aquele módulo que foi extinto, e que não precisava do envio na verdade, não precisava de nenhuma atitude de gerenciador do sistema, era tão somente a remessa mensal via uma aplicaçãozinha, mas no Receita e Despesa a gente precisa. Então, os dados são alimentados no sistema, e assim como contratações e obras, esses dados devem ser certificados, os dados devem ser validados, e o gerenciador do sistema ele vai validar e enviar essa remessa referente àquela competência. Tá certo, pessoal? Para além de também designar os usuários que vão utilizar o sistema. Quando eu falei que Recife é um pouquinho diferente, é porque Recife, antigamente, né, através do módulo ELFI, e a metodologia permanece a mesma para o Receita e Despesa, Recife já encaminhava os dados diariamente, né, através dessa aplicação Web Service, né? Ela tem um sistema, uma aplicaçãozinha que vincula, né, que integra o sistema deles com o nosso, o Sofin,
com o nosso sistema, e aí já tem a alimentação diária automática, tá certo? As pessoas que são responsáveis pelo encaminhamento, né, desses dados, né, os responsáveis legais são, para o Poder Legislativo, o presidente da Câmara do Recife, e no caso de Recife, como a Secretaria de Finanças é responsável pela execução orçamentária e financeira, o representante legal da Secretaria é quem é responsável no âmbito municipal do Poder Executivo Municipal. Perdão. Vou tomar só uma aguinha aqui, só um minuto. Aqui. Pronto, pessoal. Tudo certinho agora. Que estava sequinho. Pronto, então a gente tem, recapitulando. Para Recife, os dados são... Aqui eu já vou trazer também os dados... as orientações de envio de dados, mas aí eu vou recapitular tudo de uma vez só. Tá certo? Melhor falar um pouquinho aqui. Vamos lá. Então, responsáveis pelo envio dos dados, certo? Quem são os responsáveis? Regra, município. Representante legal da unidade, certo? Segue a mesmo padrão do contratações e obras. Então, representante legal do município, da unidade jurisdicionada do município, ele é responsável pelo envio dos dados. Perfeito? Perfeito. Certo? Ainda assim, tem a figura do gerenciador do sistema, que ele vai ser designado por autorização do representante legal pelo gerenciador master, lá no sistema cadastro de UJ, de unidade jurisdicionada, como a Adriana havia comentado anteriormente. Perfeito? Então, para os municípios, a regra é essa. No caso de Recife, o representante legal do Poder Legislativo do município de Recife, ou seja, o presidente da Câmara do Recife, ele é responsável pelos dados de execução financeira orçamentária e financeira alimentado no sistema, que é alimentado automaticamente via web service. No caso da prefeitura, né, no caso do Poder Executivo Municipal, o representante legal, na verdade, é o secretário de Finanças. Então, só fazer essa diferenciação e recapitulando o que foi dito anteriormente. E aqui a gente vai passar para o envio dos dados, certo? Também é diferente. Como eu falei, Recife já envia diariamente, através dessa aplicação web service, os dados para o tribunal. Então, mantém-se a metodologia. No caso dos municípios de Pernambuco, que não são Recife, né, as unidades municipais, que não são do Recife, né, a periodicidade é mensal. Então, vão ser 12 remessas mensais, certo? E aí que a gente tem o prazo de até o último dia útil para envio dessa remessa mensal, certo? Sendo que na primeira remessa do mês de janeiro, quer dizer, a remessa referente ao mês de janeiro também deve vir, para além da execução orçamentária e financeira referente àquele mês, trazer outros dados que identifiquem a abertura do orçamento, né? A abertura dos dados orçamentários daquele período, daquele exercício, tá certo? Então, recapitulando, Recife atualmente, né, é encaminhado diariamente através dessa aplicação web service, e no caso dos demais municípios, há a necessidade de envio da remessa mensal, perfeito? A forma de envio também, no caso do Recife, a gente já tratou, né? Mas dos outros municípios, é a alimentação do sistema através da plataforma, Remessa CCEPE, através da internet mesmo, ou também está possibilitado o desenvolvimento de uma aplicação web service justamente para fazer, como o Recife faz, a alimentação automática desses dados, perfeito? Da mesma forma que existe para contratações e obras. Trago aqui também alguns QR Codes para que os usuários, né, os senhores possam acessar a documentação do sistema. Então, a gente tem aqui a página do Remessa CCEPE Receita e Despesa, que também segue aquele fluxo que eu havia comentado anteriormente, né? Se vocês colocarem Remessa CCEPE no Google, o primeiro link já deve direcionar para o site do tribunal, para a página específica da plataforma. Para resolução, para o manual do sistema também e para o ambiente de treinamento, que já está funcionando, certo?
o ambiente realmente de produção, né, que de fato vai possibilitar o envio dos dados para o Tribunal de Contas, ainda não está em produção. Pretendemos implantá-lo até o final desse mês, certo? Mas o ambiente de treinamento ele já está em produção e é aconselhável que vocês, os usuários, né, já comecem a utilizá-lo justamente para fins de treinamento, para fins de esclarecimento de dúvida também. Eita, não sei fazer isso aqui, como é que eu faço? Eita, tem uma informação aqui que eu não sei se eu insiro esse dado ou se insiro outro dado. E aí vocês podem tirar essas dúvidas através do canal de atendimento, que eu vou deixar ao final da apresentação também para vocês poderem acessar. Finalizando agora com o sistema formulários, né, da plataforma Remessa TCE-PE, como a Adriana falou, esse sistema ele visa coletar dados da gestão pública, certo? Através de questionários realizados pela auditoria. Então, em ações de fiscalização, e aqui de qualquer matéria, não tem uma matéria específica como o receita de despesa ou contratações e obras, mas aqui há uma ação de fiscalização sobre saúde ou sobre PNI, né, Plano Nacional de Imunização. E aí, a partir dessa ação, foi verificada a necessidade de solicitar esclarecimentos a alguma unidade jurisdicionada. Então, a partir de agora, a partir da implantação, vai ser utilizado o Remessa TCE Formulários para enviar esses questionamentos e receber também os esclarecimentos da própria unidade jurisdicionada, tá certo? Pretendemos também implantá-lo até o final desse mês, agora em março, certo? E ele é regulamentado pela Resolução 279/2025, que não foi publicada ainda. Ela foi aprovada pelo Pleno, mas ainda não foi publicada. Então, vou ficar devendo o QR Code no final da apresentação, tá certo, pessoal? Os responsáveis por envios, a gente traz a mesma padronização dos demais sistemas do Remessa TCE-PE. Então, o representante legal responsável por apresentar os dados e informações dentro dos prazos, certo? E o gerenciador do sistema é o responsável por gerenciar a alimentação do sistema, perfeito? E designar também os usuários que vão responder ao questionário. Então, o fluxo seria a auditoria, por exemplo, ela encaminha um questionário através do formulários, certo? Para a unidade jurisdicionada, define um prazo para que seja respondido, né? O gerenciador do sistema ele vai verificar, vai receber esse formulário, né, através do sistema, vai verificar a existência dele e vai designar um servidor, um colaborador, para poder respondê-lo, certo? Dentro daquele prazo. E ele tem a função de justamente gerenciar essa alimentação e também receber as comunicações do sistema, né? Que eu vou falar daqui a pouco. O prazo para alimentação e a forma de alimentação e o prazo para alimentação também através da plataforma Remessa TCE-PE, então vai ser através do site, né? A gente entra no sistema através da internet mesmo, e daí o gerenciador, o usuário, ele vai logar para acessar o sistema e lá vai ter uma abinha certinha com os formulários que ele deve preencher, perfeito? E cada formulário vai ter um prazo específico indicado pela auditoria, né? Pela auditoria, pelo Tribunal de Contas. Então, não existe um prazo padrão. Cada formulário vai ter um prazo específico para que seja respondido, perfeito? Também vai ter um canal de comunicação entre o tribunal e a unidade jurisdicionada, justamente para solicitar mais esclarecimentos sobre alguma resposta que foi dada, ou orientar também o gestor, né, o usuário, o colaborador, para o preenchimento do formulário, né? Então, vai ter esse canal de comunicação entre o tribunal e a unidade jurisdicionada. E também é importante observar, né, que para o formulário ser realmente encaminhado para o tribunal, as perguntas obrigatórias desse formulário devem estar respondidas, né? Se, por exemplo, existir uma gama de perguntas, algumas obrigatórias e outras não obrigatórias, mas, por exemplo, uma ou duas obrigatórias não forem respondidas, né, a gente só vai considerar
remetido para o tribunal quando todas as obrigatórias forem respondidas, o formulário for encaminhado através do botãozinho de encaminhamento, né? For encaminhado para o tribunal e tiver o status finalizado. Perfeito, pessoal. Aqui, como eu falei, não vou conseguir indicar o QR Code da resolução, porque ela ainda não foi publicada. Provavelmente deve ser publicada nos próximos dias, acredito ainda no final de março. E tem o QR Code que direciona para o manual do sistema, tá certo? Que vocês podem poder verificar orientações mais detalhadas ao sistema. Por fim, como eu prometi, temos aqui os canais de atendimento, tanto o telefone, que é o 0800 281 7717, quanto o e-mail, que é atendimento@tcepe.tc.br, que eles servem não tão somente para a plataforma Remessa TCE-PE, mas também servem para qualquer sistema, né, do tribunal. Então, havendo dúvidas ou necessidade de esclarecimento quanto a alguma operação em sistema do tribunal, vocês podem encaminhar para um desses dois canais, justamente para que possam ser solucionados, né? A gente tem uma equipe bem atuante quanto ao esclarecimento de dúvidas nesse canal, justamente para poder para que vocês tenham uma experiência melhor quanto às usabilidades dos sistemas da casa. Perfeito, pessoal? E eu acabo agradecendo também a todos que estão presentes, a oportunidade também de apresentar um pouquinho da plataforma Remessa TCE-PE. Perfeito. E acredito que seja isso. Maravilha, Pedro. Muito obrigado pela excelente explanação. Nós tivemos aqui Pedro Benigno falando um pouco sobre o Remessa TCE-PE, esse sistema novo aí que precisa, né, de muitas informações, e Pedro brilhantemente trouxe isso para a gente. Lembrando a você que acompanhou e que ainda ficou com alguma dúvida, que esse conteúdo vai ficar gravado aqui no canal da TV TCE, junto com todas as outras palestras das salas temáticas e também a abertura do evento, do seminário, do 6º Seminário Novos Gestores Municipais Transformando a Vida do Cidadão, que aconteceu ontem no Centro de Convenções de Pernambuco. E olha, tivemos a participação aqui de algumas pessoas que estão assistindo, que estão acompanhando, e também algumas perguntas, né, sobre os temas que foram abordados aqui. E nós temos Fábio Pedrosa para tirar algumas dúvidas dessa. Fábio, seja bem-vindo novamente aqui. E eu vou começar com a pergunta da Cleonice Santos sobre uma previsão. Ela quer saber se há previsão de quando estará disponível o Integra para consultas. Obrigado, Diego. O Integra está disponível na próxima sexta-feira, né? Eu até trouxe um printzinho aqui do site do tribunal. Existe uma seção aqui embaixo que são principais sistemas. Então aqui, provavelmente, aqui estará o link de acesso ao sistema Integra na próxima sexta-feira, dia 21. Maravilha. A próxima pergunta, eu acho que tu tens aí, né? Mas Tenho. eu posso ler aqui, se for o caso, que eu acho que é de Iclaí Filho. Iclaí, eu não sei se é Iclaí, Gler, perdoe-me. Está perguntando se os dados do Remessa TCE Obras, se isso vai estar disponível em dados abertos. Sim, em linhas gerais, os diversos sistemas que a gente coleta de informações, não só informações internas do tribunal, mas informações externas também, a gente disponibiliza tanto no Tome Conta, e esses dados também estão disponíveis em dados abertos para que as pessoas possam manipular, etc. Obviamente, a gente está sempre num esforço contínuo de tentar sempre aprimorar e incorporar mais dados aos dados abertos, né? Diego, eu acho que agora tem algumas perguntas com Pedro Benigno. Vem cá, Pedrinho. Isso. Chega aí, Pedrinho. Para responder sobre a sua palestra, sobre o Remessa, nós temos aqui algumas dúvidas. A primeira é de Cleonice Santos. Ela pergunta o seguinte: como reconhecer se uma nota de restos a pagar, se essa medição foi informada ou não? Temos que informar mesmo a nota sendo 2024? Certo. Então, eu entendo duas coisas. A gente pode estar tratando essa dúvida quanto ao remessa, contratações e obras, certo? Que eu não sei se a execução que você fala
de alguma execução de obra, serviço de engenharia, que também a gente tem que informar a nota de empenho, né? Referente, né? E pode ser uma situação de resto a pagar também, ou se é execução orçamentária financeira. Eu recomendo, como uma pergunta muito específica, né, referente a um dado concreto, né, que você entre em contato com o canal de atendimento e detalhando melhor a situação para que a gente possa responder, né, a equipe de suporte possa responder a sua dúvida, né? Aí você detalha, fala a situação, fala também o sistema, fala o dado que você quer, a nota de empenho X, né? Traz também, se possível, documentos para poder melhor analisar, né, a situação pela equipe de suporte, para que a gente possa responder da melhor forma possível. Na sequência aqui, Pedrinho, outra pergunta de Cleonice também, ela indaga da seguinte forma: se o processo de licitação é de 2024, mas a obra ainda está em execução, nossa responsabilidade enquanto gestão atual é apenas quanto a informações de medição e evolução da obra? Não, veja, primeiro a gente tem que fazer o fluxo aqui, tá certo? O remessa TCE-PE, Contratações e Obras, ele traz dados afeitos ao processo de contratação, dados afeitos ao instrumento jurídico e dados afeitos à obra, serviço de engenharia, né? Então, são 3 naturezas distintas que estão compondo o mesmo sistema. O fluxo habitual é o seguinte: cadastrar os dados do processo de contratação, para então cadastrar os dados do instrumento jurídico, né? Que vai estar vinculado a esse processo de contratação, a partir do sistema faz essa vinculação, e então, quando o instrumento jurídico tem um estágio em execução, ou seja, está indicando para o tribunal que aquele contrato, por exemplo, ele está em execução, né, vai ser liberadas as abas, né, se for natureza obra, serviço de engenharia, referentes à obra ou serviço de engenharia. Então, as abas que tratam dos dados gerais e a aba que traz os dados quanto à execução financeira e física da obra ou do serviço de engenharia. O processo de contratação foi realizado em 2024, certo? Ele foi alimentado, o instrumento jurídico também já foi alimentado, e a gente está tratando agora da execução da obra referente a esse contrato, né, que foi oriundo de um processo de contratação de 2024. A gestão atual, ela deve alimentar os dados do sistema. Sim, né? Na verdade, a gestão atual ela tem responsabilidade por alimentar, alimentar o sistema com os dados atualizados. Se não foi enfim, negligência da gestão anterior, não foram alimentados os dados, ainda assim a gestão atual deve manter o sistema atualizado. Então, tanto quanto os dados do processo de contratação, como os dados do instrumento jurídico, como os dados também da obra e serviço de engenharia. Então, todos os dados devem estar atualizados pela gestão atual, certo? Devem ser atualizados pela gestão atual. Próximo. Temos uma pergunta aqui do Iclair Filho. Haverá uma integração com os dados das licitações e contratos com remessa a obras? Então, como eu estava explicando anteriormente, é um único sistema. Então, contratações, contratação, né? Processo de contratação, licitação, contratação direta, o instrumento jurídico, que é o contratos e obras, né? Os dados afeitos a obras, são todos colacionados num único sistema. Então, a integração, caso... Tem 2 tipos de integração, né? Que eu não sei qual foi a que você comentou, mas eu vou tratar das 2. A integração entre os dados da obra com algum instrumento jurídico e porventura não, seguindo um fluxo também com o processo de contratação. Então, existe esse fluxo, né? Como eu bem falei, primeiro se cadastra o processo de contratação para depois cadastrar o contrato, né? E aí vai estar vinculado ao processo de contratação e integrando os dados, querendo ou não, né? E, por último, cadastrando a obra e serviço de engenharia, que também vai estar integrado ao instrumento jurídico. Tanto é que esses dados de obras, né, e serviço de engenharia, tanto os dados gerais como da execução mensal, eles são alimentados na página daquele instrumento jurídico, daquele contrato, por exemplo. Tá certo? Então, existe essa integração. E também existe outro
outro conceito de integração que talvez seja a de alimentação automatizada dos dados, que aí que também que também pode ser feita pela unidade direcionada. Ou seja, o remessa TCE/PE ele permite não tão somente a integração entre o sistema remessa TCE/PE e o sistema da unidade direcionada, né? Não tão somente quanto aos dados de contratação, mas também os dados de contratação e obra. Perfeito? Então, quanto aos dois tipos de integração que eu acredito que me vem à cabeça nesse momento, seja a integração de dado entre o fluxo de alimentação, ou seja, a integração entre sistemas, né, o sistema da casa e o sistema da unidade direcionada. Então, o sistema permite essa integração dos dados. Agora a participação de Marcela Catolé. Ela fala: bom dia. Bom dia. Quando a obra teve seu último pagamento em abril de 2024, deve estar no remessa? Veja, é uma boa pergunta, obrigado, inclusive. O remessa a contratações e obras ele foi implantado em 1º de julho de 2024. Então, como orientação, isso está no manual, e deixa eu falar, eu acho que cabe a observação também, né? Ele foi implantado substituindo uma outra metodologia de coleta de dados, que a gente coletava esses dados, né? Os dados eram enviados afeitos à obra e serviços de engenharia através de uma planilha, que era regulamentada, que era encaminhada trimestralmente através de uma resolução regulamentada pela Resolução 8 de 2014, né? Então, essa resolução foi revogada e a partir de 1º de julho, os dados da obra, né, de obra e serviço de engenharia, a partir desse momento, para as obras que estavam vigentes naquele momento ou que sua vigência começou a partir da data de implantação, deveriam ser os dados dessa obra de serviço de engenharia deveriam ser alimentados no remessa TCE/PE, mas não mais naquela planilha que era encaminhada trimestralmente para o tribunal. Perfeito. Então, dito isso, no caso específico que você trouxe, né, uma situação em que o instrumento jurídico, a obra finalizou em abril de 2024 e o instrumento jurídico também deve ter finalizado, né, deve ter sido concluído em abril de 2024, ou seja, antes da implantação do sistema. Não é obrigatório a alimentação desse instrumento jurídico, ou melhor, dessa obra no sistema, porque vocês já encaminharam o mapa de obras referente àquele com o dado referente a essa obra, né? Porém, vamos dizer que o instrumento jurídico a obra não foi finalizada, mas o instrumento jurídico sofreu o termo aditivo e a obra passou para ser finalizada em agosto de 2024, depois da implantação do sistema. Então, nesse caso, né, tanto o instrumento jurídico, caso ainda não tenha sido alimentado, que deveria ser por causa do LICOM, mas tanto o instrumento jurídico quanto a obra devem sim ser alimentados ao sistema. Aí no manual tem as orientações certinhas de como proceder com essa alimentação das obras, né, da execução de obras que estavam vigentes no momento da implantação do remessa TCE/PE contratações e obras, ou seja, em 1º de julho de 2024. Então, recapitulando, se a obra ela foi concluída e o contrato foi concluído antes da implantação do sistema, os dados afeitos à obra, porque os dados do contrato eles já deveriam estar sendo cadastrados no LICOM, certo? Os dados afeitos à obra, eles não precisam ser alimentados no remessa TCE/PE. É uma boa prática fazê-lo, certo? Principalmente porque no mapa, apesar de ter uma nota de rodapé indicando tal situação, no mapa vai estar lá o relatório com as obras que foram realizadas ou estão vigentes na competência de 2024. Então, é uma boa prática, mas não é obrigatório, tá certo? Nesse caso específico. Maravilha, Pedro. Estamos entendendo tudo, viu? Foi? Agora, você falou em instrumento jurídico. A Cleonice pergunta: o que seria esse instrumento jurídico? Seria o contrato? Isso, perfeito. Instrumento jurídico, como eu trouxe aqui mais cedo, é um conceito amplo, certo? É qualquer acordo que a unidade direcionada, ou seja, uma prefeitura X, ela faça, né, junto a outra parte, ou uma pessoa física, uma pessoa jurídica, de direito privado, de direito público. Então, qualquer acordo que estabeleça
obrigações, direitos, e dentro dessa conceituação existem também os contratos, né? Estão incluídos os contratos que a gente comumente conhece, né? Os contratos administrativos. Então, sim, o contrato está incluído nesse conceito de instrumento jurídico. Perfeito? Ótimo, Pedro. Agora, para a gente entender como é que faz para acessar o sistema, no caso o login aqui, como pergunta letal, você poderia explicar para nossos... Perfeito. Veja, tem algumas situações. Pode colocar só a tela aqui do slide. Quando você entra no site tribunal, tem uma barrinha, tem como... Aí, pronto, perfeito. No site tribunal tem essa... não sei se vocês estão acompanhando o mouse. Aqui é o site tribunal, certo? E em principais sistemas tem o sistema remessa TCE/PE, que é justamente esse aqui, que vai direcionar diretamente para a tela de login, perfeito? Também lá em cima, em gestores, se clicasse nesse menu, iria ter uma abazinha com remessa TCE/PE também, que vai direcionar para a página do sistema, para a página do remessa TCE/PE no site tribunal. Qual a diferença? Clicando no link de principais sistemas, vai direto para o sistema. Clicando através de gestores, vai para a página do remessa TCE/PE no site tribunal, que vai conter tanto o link para o sistema, como link para documentos afeitos ao sistema. Então, a resolução, ou para capacitação, para o ambiente de treinamento, para o manual do sistema, para o manual de integração. Então, e também existe outro meio alternativo, né, de você tão somente colocar no Google remessa TCE/PE, que vai direcionar, o primeiro link vai direcionar diretamente para a página do sistema, e lá vai conter o link para o sistema. Logando, você já está, e o usuário tendo acesso, né, tendo sido designado através do cadastro de UJ, como a gente falou aqui, pelo gerenciador do sistema, ele já vai logar na plataforma remessa TCE/PE, podendo utilizar ou o sistema contratações e obras, ou receita de despesa, ou formulário, dependendo das credenciais de acesso daquele usuário.